Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com a Ana Carla da Silva, ela que passou no concurso Cefaz Alagoas para a área tributária. Oi, Ana Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Obrigada. Ana, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você. Tá. Me chamo Ana Carla, tenho 34 anos. Hoje eu moro em Recife, mas eu sou de Maceió, sou de Alagoas. E eu já sou funcionária pública, sou formada em engenharia, tenho uma filha de 15 anos. Uhum. Agora me fala por que você decidiu partir para a carreira pública? Você já está nessa carreira pública, né? Mas por que você decidiu partir para ela? Quando eu terminei o colégio, que entrei na faculdade, um pouquinho depois eu já tive a minha filha. E aí eu tinha a responsabilidade de cuidar dela. E na época não conseguia trabalho na iniciativa privada. E sempre gostei de estudar. Aí foi quando apareceu a oportunidade de um concurso público lá no meu estado. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E aí eu fui tentar fazer. E aí eu fui aprovada. Uhum. Aí eu fiquei nesse cargo até 2013, mais ou menos. Em 2012, eu fiz o concurso do INSS, porque eu já não estava mais gostando do meu trabalho anterior, já estava me sentindo insatisfeita. E aí eu decidi voltar a estudar para concurso. Aí estudei para o concurso do INSS, aí fui aprovada, e em 2013 eu entrei no INSS. E aí, depois desse tempo no INSS, já fui ficando insatisfeita novamente. Já achei que merecia um cargo melhor. Eu tinha condições de entrar num cargo melhor, de nível superior, porque o INSS é o cargo de nível médio, o que eu ocupo. E aí foi quando eu decidi voltar a estudar. Uhum. Agora, esse concurso que você fez, Cefaz Alagoas, foi o único que você fez aí depois que você decidiu tentar outros concursos ou você fez outros antes dele? Não, foi o único. Foi o primeiro depois que eu voltei a estudar. Eu fiquei até um pouco insegura por causa disso, porque eu queria ter feito outras provas antes da área fiscal. Mas aí não tive a oportunidade. Aí veio logo o Cefaz AL, que era o que eu queria. Aí você já tentou e já passou. Já tentei, já passei. E como é que era a sua interação com o seu consultor, né, que foi o Bruno Machado? O Bruno sempre respondeu as minhas dúvidas todas. Eu comecei com ele já no pós-edital. Se eu tivesse começado antes, eu com certeza teria me saído muito melhor. Mas todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava para ele, ele sempre me respondeu. Ele me deu dicas ótimas também para estudos de lei seca, de resumo, de tudo. E sempre me atendeu muito bem. Foi ótimo, Bruno, nessa fase do pós-edital. Ele me deixou muito mais segura, com certeza. E o contato de vocês era o quê? Via e-mail, WhatsApp? Normalmente a gente falava por e-mail. Quando tinha alguma coisa mais urgente, que eu precisava de uma resposta mais rápida, eu falava com ele no WhatsApp. Mas normalmente era no e-mail. Mas ele atendia nos dois. Uhum. Me fala um pouquinho assim da sua rotina durante os estudos. Como é que foi? Você conciliou com o trabalho, né? Foi. Eu trabalhava no INSS, trabalho ainda, né? Durante minha carga horária era de 40 horas semanais. Então era bem puxado, porque eu pegava às 7 da manhã e saía às 16. Aí eu vim morar aqui em Recife tem pouco tempo. Eu morava em Maceió mesmo. E eu pegava muito tempo de trânsito. Então eu chegava em casa mais ou menos por volta de 17h30. E aí eu começava a estudar mais ou menos uns 18h30 mais ou menos. E estudava até tarde da noite. Muito cansativo, sempre muito puxado, às vezes dava vontade de parar, era muito cansativo mesmo. Aí durante a semana eu não conseguia ter uma carga horária muito boa de estudo por conta disso. Aí eu dava uma carga maior no final de semana. Então eu fiquei mais ou menos um ano
sem fazer praticamente mais nada da minha vida, só trabalhando e estudando. Você ficou um ano aí se preparando, então, né? Eu comecei a estudar em 2018. Só que em 2018 eu não fiz aquele estudo regular. Eu estudava, parava alguns dias, estudava, parava. Então eu acho que eu estudei em torno de 1 ano e meio para esse concurso, considerando 2018 e 2019 inteiro, que eu estudei 2019 inteiro para esse concurso. Uhum. Como é que você fazia? Você costumava fazer marcações, resumos, fazia os dois? Como é que era? Resumo eu nunca fiz. Antigamente, nos meus primeiros estudos para concurso, eu fazia, mas depois eu vi que perdia muito tempo. Uhum. E aí eu fazia marcação mesmo no próprio material. Eu não imprimo nada, eu sempre estudo pelo computador mesmo. Eu já me habituei a isso. Eu até prefiro estudar pelo computador do que pelo papel mesmo. E aí eu fazia marcações no próprio material. E depois que eu entrei para a LS, o Bruno me deu algumas dicas de fazer com as leis. E aí eu fazia esses bizus que ele me orientou na lei seca e estudava quando ia revisar, lia as minhas marcações. Uhum. E durante seus estudos para esse concurso de Cefaz Alagoas, teve alguma matéria que você teve dificuldade? Teve. Qual foi e o que você fez para melhorar seu rendimento nela? Quando eu entrei para a LS, que eu fiz a entrevista com o Bruno, ele falou para mim assim, quais são as matérias que você não viu ainda? Eu não tinha visto ainda TI, contabilidade de custos, economia e direito empresarial. Eram matérias inéditas para mim. E aí isso eu acho que ficou... eu acho que até ele ficou um pouco preocupado, porque eram muitas matérias, né, para um pós-edital. E aí a gente focou na resolução de questões. Basicamente, na resolução de questões. E foi muito eficiente para mim. Se eu tivesse estudado sozinha, com certeza eu ia para a teoria, não ia dar tempo. E eu acho que o resultado não teria sido o mesmo. Aí eu tive muita dificuldade, mas com o estudo de questões, eu consegui acertar 7 das 8 questões da prova. Contabilidade de custos também foi uma matéria que todo mundo falava que era fácil, mas eu não achava fácil. Eu prefiro contabilidade geral do que contabilidade de custos. Mas também tive um resultado muito positivo, lendo o material que o LS me indicou e resolvendo as questões. Então, eu também acertei 6, eu acho, das 7. Eu não sei se foram 8 ou 7. Mas eu só errei uma questão. Foi muito eficiente para mim. Então, essas matérias, basicamente, foram as matérias que eu tive mais dificuldade. TI, principalmente. Sem dúvida, eu nunca tinha tido contato com essa matéria. Não sabia nada. Isso há 2 meses da prova. E aí eu consegui acertar 7 das 8 questões. Você foi muito bem, né? Fui muito bem. Eu fiquei até surpresa. E era uma matéria que, se eu não tivesse seguido as orientações do Bruno, eu teria abandonado ela. Eu não teria estudado ela no pós-edital. É interessante, né? Porque normalmente quando a pessoa tem dificuldade numa matéria, o natural é você partir para a teoria, né? Tentar entender a matéria ali. Você fez justamente o contrário, você partiu para os exercícios, muito treino, né? Muito exercício, né? Foi. Eu acho que a gente resolveu em 2 meses cerca de 1.000 e poucas questões de TI. E aí eu estudava pelos comentários das questões e também pelo aquele resumo que vem no próprio material da LS. E outras questões. No começo eu comecei a errar muitas questões. Isso o Bruno até chamou a minha atenção para isso, para que eu revisasse. E aí eu não estava conseguindo, eu acho que eu estava com um percentual de 65% de aceito lá no meu desempenho da LS. E estava muito ruim. E aí ele começou a me dar umas dicas. Primeiro, eu ler os comentários das questões antes de resolver elas. E aí eu lia os comentários, fazia um resumo daqueles comentários e estudava e depois ia resolver as questões. Aí quando eu vi o meu percentual aumentando, aquilo foi me animando. E aí eu disse, eu acho que eu tenho chance nessa matéria. E aí eu dei, realmente, nos últimos 15 dias antes da prova, eu dei uma revisada muito boa em TI.
Vale muito a pena. Ai, que bom. Você preencheu, né, o seu desempenho ali da LS, né? Eu quero saber se te ajudou. Muito saber, porque a gente consegue comparar, né, com as outras pessoas que estão fazendo, e o meu percentual sempre estava muito bom. Foi acompanhar isso para mim foi muito bom, porque antes da consultoria eu não tinha noção, né, não tinha ideia de como que eu estava na resolução de questões. E aí eu sempre estava muito bem perto, assim, comparando com as outras pessoas. 3 ou 4 matérias é que eu estava abaixo, que já eram justamente essas matérias novas para mim. Então eu fiquei realmente muito animada. Eu vi que eu tinha condições de passar. Uhum. Você chegou a comentar que deu uma desanimada, né, aí durante os estudos, por causa da rotina mesmo, né, cansativa, conciliar com o trabalho. Mas em algum momento, assim, você pensou em desistir de prestar esse concurso? Não, porque como eu moro em Alagoas, para mim era a oportunidade da minha vida. Eu digo, eu tenho que passar nesse concurso. Porque eu adoro o meu estado, então para mim continuar morando lá seria ótimo. Mas o cansaço realmente, às vezes, é muito pesado. Eu guardei férias. Eu acumulei de férias para esse concurso. E aí eu consegui ficar 40 dias depois que saiu o edital. Eu guardei os últimos 40 dias para ficar em casa. Eu tirei 40 dias que eu tinha férias acumuladas com as férias do outro período. E aí essa foi a cereja do bolo, eu acho, porque ter 40 dias dedicados somente para os estudos foi ótimo. O meu namorado também sempre muito compreensivo, me ajudou nisso, porque ele me ajudava com a minha filha, a dar um pouco de atenção, porque ela ficou um pouco de lado nesse momento, minha família, todo mundo, o pessoal ligava e perguntava se eu estava viva ainda, porque eu não dava notícia. Aí eu sempre falando que estava estudando e tal, mas assim, eu às vezes me batia um desânimo mesmo, mas era pelo cansaço. Você comentou um pouquinho da família, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, seria a próxima. Como é que ficou aí sua relação com a família, né? Fala mais um pouquinho. Eles entenderam? Não entenderam? Mas, amigos... O meu namorado e a minha filha, não. Ó, eles nunca colocaram nenhuma dificuldade. Pelo contrário, eles é que me estimulavam. A minha filha até fez um bilhete para mim uns dias antes da prova, que me animou muito esse bilhete. Porque ela viu que eu estava realmente muito cansada. E achava que ia ser um estudo que não ia ser para esse concurso. Às vezes eu pensava, como era o primeiro, não ia dar para mim. Mas aí o restante da minha família, minha mãe, minhas tias, avós, eu praticamente não tive contato no pós-edital. Uhum. Durante o estudo pré-edital, eu até conseguia entrar em contato, às vezes fazer uma visita, mas depois do edital eu sumi para todo mundo e o pessoal não entendia muito, não, dizia... Ligava, o que você está fazendo? Estou estudando. Meu Deus, não faz outra coisa da vida, só quer estudar. É a vida do concurseiro, né? Mas em casa mesmo, com meu namorado e com minha filha, foi muito tranquilo. Quando saiu o edital, eu fui para uma sala de estudos para ficar mais tranquila, para não ter distrações. Também foi muito bom para mim. Uhum. E agora me conta uma coisa, o que você fazia para reduzir o estresse? Quando estava estressada, tinha alguma coisa que te ajudava? Assistia um pouquinho de séries, de filme, eu assistia. Basicamente isso, porque sair na rua eu não saía. Exercício eu fazia 2 ou 3 vezes por semana, eu fazia exercício e foi bom, porque era um momento que nessa hora, mesmo no pós-edital, eu não ficava escutando aula, não, eu fazia só o exercício durante uma horinha e depois voltava para os estudos. Mas era basicamente assistir uma série, só isso mesmo, no pós-edital, né? No pré, não. No pré eu fazia outras coisas. Uhum. E você tinha alguma tática para te manter ali focada nos estudos? Eu queria de todo jeito mudar de profissão, de função.
por conta de querer melhorar realmente profissionalmente. E isso para mim era o maior de todos os estímulos, quando eu começava a pensar na minha situação atual. E onde eu queria chegar. E aí esse era o meu estímulo sempre. Quando batia o desânimo, eu pensava se eu estava satisfeita agora. Eu não estava satisfeita agora. E o que eu queria para minha vida. E aí isso me dava todo o gás que eu precisava. Uhum. E me fala um pouquinho agora do pós-edital, assim, foi importante para você fazer o pós-edital, para se preparar bem? Foi a melhor coisa que eu fiz, sem nenhuma dúvida, porque eu ainda demorei mais ou menos uns 20 dias depois que saiu o edital para procurar a LS. Foi uma colega que indicou, ela começou logo com eles, assim que saiu o edital ela começou, e aí ela falava às vezes sobre o planejamento dela, e aí teve um momento que eu estava totalmente perdida. Ainda bem que deu tempo, porque eu fiquei esses 20 dias praticamente estudando errado, lendo coisas novas que não ia mais dar tempo de pegar. E aí, quando eu comecei com a ALS, e aí eles me direcionaram para realmente aquilo que era importante de fazer. E eu estudei, o que eu estudei caiu na prova. Uhum. Uma coisa ou outra que não caiu na prova. Então, assim, a direção... focar no que é mais importante, a resolução de questões, acompanhar o meu desempenho para ver onde era que eu precisava revisar. Esse pós-edital, com certeza, foi o que precisava para eu passar. Graças a Deus deu tempo. Que bom. Agora, vem cá, qual plataforma de questões você utilizava? Eu utilizava o TEC e o Predador. Uhum. Eu fazia a lei seca, né? A literalidade da lei seca. E o TEC eu já usava antes, continuei com ele. E o Predador foi depois da consultoria. Uhum. Que me indicou, aí eu comecei a fazer também. Uhum. Agora, você falou que deu uma sumida com a sua família. Agora eu quero saber das redes sociais, o que você fez? Você sumiu também, manteve? As redes sociais, eu nunca fui de interagir muito com rede social. Eu tenho, mas só tem praticamente página de concurso na minha rede social. Uhum. Então era para olhar essas notícias, essas coisas. Mas assim, nunca fui de interagir, de estar postando, de estar comentando, nada disso não. Eu olhava às vezes só para ver o que estava acontecendo no mundo, para não ficar totalmente alienada. Uhum. E pronto. Nunca foi um problema para mim, não. Agora, como é que ficava seu emocional momentos antes da prova e durante a prova também? Eu fiquei muito nervosa. Inclusive, isso me prejudicou um pouquinho na discursiva. Eu achei que eu ia perder esse concurso por causa da discursiva. Antes da prova, um dos 2 dias, eu já não estava conseguindo dormir direito. No dia antes, eu já estava uma pilha. E aí eu até falei pro Bruno depois, eu disse, Bruno, ele me mandou um áudio à noite já, antes da prova. E eu disse a ele que eu estava muito ansiosa, muito nervosa. E aí ele conversou comigo, disse que era normal, que só quem não estava nervoso naquele momento era quem não estava realmente preparado, que estava fazendo aquela prova. Não era o meu caso. E ele me tranquilizou muito, assim. Ele falou que eu estava bem, que foi uma surpresa, assim, para ele, porque como foi um pós-edital, né? Ele disse que foi muito bom ter me acompanhado naquele pós-edital, porque ele viu meu desempenho, minha evolução. Eu pulei de uma porcentagem para, acho que 86% de acertos. Uhum. E aquilo me deixou muito segura, muito segura. Eu fui fazer a prova objetiva bem calma, bem tranquila. Quando eu recebi a prova, que eu vi a prova de auditoria, que eu acho que foi o susto de todo mundo, que era uma prova diferente do que aquela banca costumava cobrar, né, que foi o Sebrasc, eu fiquei apavorada, assim, eu disse, meu Deus, não sei fazer nada aqui nessa prova. Aí eu me acalmei, fui fazendo na ordem que a LS sugeriu que eu fizesse, e
Aí fiz a prova toda, não fiz uma prova ruim, eu sabia que eu não tinha feito uma prova ruim, e a prova tinha sido difícil para todo mundo, né? Aquela prova era nova, aquele padrão ali para todo mundo. Mas eu achava que não ia dar para mim, assim, eu deixei muitas questões em branco, com medo de arriscar. As questões que eu não sabia mesmo eu deixei em branco, então eu acho que aí aquilo ali me deixou um pouco em dúvida. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, não ter chutado. Uhum. E quando eu vi alguns sites de concurso corrigindo a prova à noite, né, naquele mesmo dia, e aí eu vi que eu tinha acertado muitas questões pela correção. Aí eu fiquei muito nervosa para a prova discursiva. Essa minha colega, até a gente fez prova no mesmo prédio, a gente se encontrou antes, ela disse que o meu lábio estava tremendo no dia. Uhum. Tão nervosa que eu estava. E eu realmente fiquei muito nervosa mesmo. Eu não conseguia escrever direito na discursiva. Mas é porque eu vi que eu tinha chance de passar e que aquela prova discursiva poderia mudar tudo, né? Mas aí eu me acalmei, eu respirei. E aí eu consegui fazer os 2 estudos de caso e até me sair bem. E um deles eu tive uma surpresa muito grande, porque eu me saí super bem. Então isso foi muito bom para mim, porque elevou a minha nota lá para cima, essa prova discursiva. Uhum. Mas eu fiquei muito nervosa. Mas você chegou aí confiante? Você acreditava, assim, que era possível, que você estava bem? Acreditava. Justamente quando, depois da prova objetiva, que eu vi que eu vi todo mundo falando da prova mal. Todo mundo dizendo que a prova tinha sido difícil. E eu tinha acertado muitas questões. Eu errei pouquíssimo. Das questões que eu marquei, eu acho que foram 130 e poucas questões. Eu errei 11 questões. Uhum. Eu errei pouquíssimo. Uhum. E na prova de conhecimento específico, eu errei menos ainda, e ela tinha peso 3. Uhum. Então, eu sabia que eu tinha chance de ter a minha discursiva corrigida. E era o primeiro desafio para conseguir fazer a discursiva ser corrigida. E aí foi isso que me deixou muito nervosa. Porque eu via que a chance estava perto de mim. Mas eu estava muito confiante, assim, muito confiante mesmo que ia dar certo. Você comentou da banca, né? Você chegou a fazer uma pesquisa sobre ela, como que ela cobrava? Você já foi preparada para o estilo de prova? A LS manda pra gente, né? A gente, na nossa meta, sempre vem o percentual de cobrança daquele assunto. Uhum. E aí a gente sabe o que é que a banca gosta de fazer e o que é que a banca não gosta de fazer. Eu resolvi muitas questões da banca. No pós-edital, praticamente só questões dessa banca. Então, eu já tinha o jeito de responder as questões. Então, foi mais fácil, porque era uma banca que eu não gostava. Eu tinha muito medo dessa banca, por conta de um errado, ele não acerta. De umas questões polêmicas que sempre aparecem no concurso. Então, eu estava preocupada. Mas aí eu sabia o que a banca gostava de fazer e o que a banca não gostava de fazer. E o perfil dela, de como é uma questão incompleta, não é errada, isso, com a resolução das questões, a gente vai pegando o jeito. Aí eu resolvi, acho que 8 mil questões da banca antes do... Caramba! Então eu estava bem, bem preparada para ela mesmo. Uhum. Já sabia, já como... Com essa meta que a gente recebe da LS, a gente já sabe o que a banca prioriza na cobrança e é aquilo mesmo. É fundamental, né? Saber o que a banca cobra, né? É fundamental, é muito importante, porque a gente deixa algumas coisas que a gente acha que é importante de lado, aquelas coisas ali não são importantes, e a gente foca naquilo que realmente é mais importante mesmo, e deu muito certo, Uhum. A LS, ela manda, né, vamos dizer assim, uma estratégia, né, para o dia da prova, na ordem das resoluções, do tempo que você gasta. Você utilizou essa estratégia? Eu utilizei, sim. Eles deram a ordem, assim, sugeriram, né, no dia, acho que 2 dias antes eu recebi isso, para responder na prova na ordem que eles sugeriram. Eu fiz isso, foi importantíssimo, porque eu respondi
eu acho que eu não faria isso. Eu ia primeiro para as questões que eu achava que ia tomar mais tempo. Não era isso. Eu tinha que... primeiro era português. A melhor coisa foi responder primeiro português, porque você tá com a cabeça boa ali para ler texto, para tudo. Apesar de que a prova foi bem curtinha em português. Mas eu respondi exatamente na ordem que a LS sugeriu. E aí eu tive... O meu tempo deu de sobra. Eu não tive problema com o tempo na hora de resolver as questões. Eu tive tranquilidade para marcar o gabarito, para ler, reler várias vezes o que eu tinha feito. Essa estratégia de tempo de questões, 1 minuto para tal matéria, 1 minuto e meio para tal matéria, deu muito certo. Eu não tive problema nenhum com o tempo na prova. Uhum. Agora a gente vai falar daquele dia muito feliz para todo concurseiro, que é o dia que você vê o seu nome ali na lista dos aprovados. Você consegue me descrever, Ana? O que você sentiu? Aff, Maria, foi uma agonia danada, porque eu não dormi a noite antes. Aí, de manhã, o Diário Oficial não saía. Ficou o site travando. Isso foi a manhã toda. E eu continuei a estudar, né? Depois que saiu a prova, que acabou a prova, eu dei um intervalo de 1 semana e voltei a estudar normal. Tava com as minhas metas da LS direitinho. E eu tava estudando... Eu tentei estudar de manhã, né? Mas não consegui, porque eu tava na ansiedade. Era no F5, no Diário Oficial, e voltando aqui pro computador. E nada de sair. Aí saiu o bendito do resultado. E eu muito nervosa, não conseguia nem olhar direito. E o Sebrasp publica na ordem alfabética. Eles não publicam o resultado direitinho. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou saber se eu passei ou não passei? Aí lá, eu não sou muito boa com planilha no Excel. Uhum. Fui tentar fazer uma planilha, botar os nomes tudo em ordem para dar os pesos nas notas, saber a nota final. E eu demorando, eu digo, meu Deus. Aí como é que eu vou saber? Aí, não, espera que o Sebrasp vai publicar. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou esperar? Aí eu mandei um e-mail pro Bruno. Eu mandei um WhatsApp, na verdade, pro Bruno. Aí eu disse, Bruno, eu tô tentando aqui, eu não tô sabendo organizar essa planilha, pelo amor de Deus. Aí quando eu abri meu e-mail, tava lá, o Bruno já tinha mandado um e-mail para mim, dizendo que eu tava em 12º lugar naquele resultado provisório. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse, Bruno, aí eu mandei para ele na mesma hora, eu disse, Bruno, eu posso comemorar esse resultado provisório? Será que já dá para comemorar? Porque são 48 vagas, eu tô lá em 12º. E ele, não, pode comemorar. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Meu Deus, eu não consigo nem descrever o tamanho da minha alegria. Até agora eu ainda tô comemorando. Anestesiada, né? Ainda tô. Eu tô muito feliz mesmo. O legal foi o Bruno que te deu a notícia, né? Foi ele que me deu a notícia. E a notícia que ele deu foi assim, muito aquilo que a gente quer na hora, né? Tá dentro, 12º, parabéns. Era isso que eu queria naquela hora. Ixi, Maria, eu tirei foto, comecei a mandar pra minha família, pros meus amigos, assim, meu Deus. Ai, que legal, foi muito emocionante também. Essa banca só para estressar, né, o concurseiro, ficar lá na expectativa, ter que fazer cálculo ainda depois. Eu digo, meu Deus, que vida sofrida é essa? Né? Na hora de sair o resultado, a gente não tem fácil. Não. Ana, maravilhoso. Ana, me fala uma coisa, durante toda a sua trajetória aí para esse concurso que você estudou para o Cefaz Alagoas, tem alguma coisa que você tenha feito que, olhando hoje, você faria diferente? Sim, revisões. Eu não revisava direito. Tanto que quando saiu o edital, a sensação é que eu não sabia de nada. Isso foi também um ponto positivo de eu ter entrado para a LS, porque
porque eu revisei tudo em tempo recorde. Eu consegui fazer a revisão de tudo que eu tinha estudado em 2 meses. Mas eu pequei muito no meu estudo sozinha, né? Eu estudava sozinha no quesito revisões e resolução de questões. Eu acho que nesse um ano e pouco que eu fiquei estudando, 85% das questões eu resolvi no pós-edital. Eu pequei muito nisso de resolução e de revisões. Eu faria diferente isso se eu fosse estudar para outro concurso. Uhum. Ana, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Com certeza. E que se fizer, eu acho que se eu tivesse feito um pré-edital, eu acho que eu conseguiria ali disputar as primeiras posições, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito bom, porque você ter aquele planejamento prontinho, você só precisa sentar na cadeira, abrir o material, os melhores materiais eles indicam. As questões montam os cadernos de questões, eu não tenho nem o trabalho de montar o caderno de questão. Comparar desempenho, ver onde é que você precisa melhorar. Com certeza eu indicaria. Eu até falo para todo mundo. Tem uma amiga minha que tem um conhecido dela lá que está estudando. Eu disse, diga a ele que se ele puder fazer, ele faça, porque vale muito a pena. Foi o melhor investimento da minha vida, sem dúvida. Que bom, a gente fica muito feliz. Agora, para fechar nossa entrevista, vamos fechar com um conselho? O que você poderia dar de conselho para essas pessoas que estão tentando aí? Primeiro, para aquelas que estão começando agora, né? Vou partir para essa carreira pública. Que não tem experiência ainda, que dicas que você pode dar? E para aquelas também que já estão aí nessa vida, já tem uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação. O que você poderia dar de conselho para essas pessoas? Que façam LS, o primeiro. Porque que organizem, né, o tempo. Eu acho que essa organização do tempo é fundamental. Dá para fazer. Eu trabalhava, estudava, tenho família, tenho filha. Que organizar o tempo é fundamental. Que não desista, que bate realmente um desânimo. A gente fica, às vezes, muito desanimado. As notícias de que não vai ter concurso desanimam também. Mas que uma hora vem o concurso e ele veio assim, super... Quando a gente achava que não vinha, ele veio. E que não desanime, que continue ali focado, que faça questões, que revise o que estudou, que com certeza uma hora vai passar assim. Que bom. Ana, eu queria, em primeiro lugar, né, te dar os parabéns novamente pelo seu desempenho, pela aprovação. Muito legal, a gente fica muito feliz pela sua vitória. E te agradecer também pela entrevista, né, por ter contado pra gente, dado altas dicas aí, foi muito legal esse bate-papo contigo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, vocês já sabem, né, que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!